O fogo veio depois. O verdadeiro horror começou antes. Quando fecho os olhos, ainda vejo as luzes piscando no corredor vazio. Ainda ouço o alarme de incêndio misturado aos gritos abafados e ao cheiro de carne queimada. Mas o que me assombra de verdade não foram as chamas. Foi o que eu vi antes de tudo começar. Algo que não deveria estar naquele hospital. Algo que não era deste mundo. Já se passaram quase 8 anos, mas aquela noite ainda vive em mim, como uma cicatriz invisível que arde de dentro para fora. Eu não costumava acreditar em maldade pura, nem em demônios, nem em portais. Mas naquela madrugada, eu fui forçada a aceitar que o inferno não está tão longe quanto pensamos, e às vezes ele encontra uma brecha. Eu estava de plantão, sozinha no setor D, e tudo começou com um simples apagão. Era uma madrugada comum no hospital, fria, silenciosa, daquelas em que até os equipamentos parecem cochilar. A maioria dos pacientes dormia, os corredores estavam vazios e o relógio marcava exatamente 3h33 da manhã. Eu estava de plantão no setor da clínica médica, dividida entre a papelada e os pensamentos que a mente insiste em trazer quando tudo está quieto demais. Foi então que ela chegou, uma paciente transferida às pressas da ala psiquiátrica. Jovem, magra, olhos fundos e assustadoramente atentos. O prontuário dizia que era um caso de depressão profunda, com histórico de automutilação e surtos místicos. Mas o que ninguém sabia, ainda, é que ela havia sido internada depois de repetir durante dias a mesma frase. Eles estão vindo me buscar. A princípio, achei que fosse apenas mais um caso triste, como tantos que passam por nossas mãos. Mas havia algo naquela garota que me deixava inquieta. Uma calma estranha, como se ela soubesse de algo que nós não sabíamos. Quando me aproximei para checar seus sinais, ela segurou meu braço com força e falou: "Se algo acontecer comigo, por favor, peça justiça." Sua voz era firme, mas sua mão tremia. Naquele instante, senti um arrepio que percorreu minha espinha, como se alguém tivesse sussurrado no meu ouvido. Eu tentei tranquilizá-la, dizendo que tudo ficaria bem, que ela estava segura agora. Mas ela apenas olhou fixamente para a porta como se esperasse que algo ou alguém entrasse a qualquer momento. Poucos minutos depois, as luzes piscaram, um barulho estranho ecoou do corredor principal e então começou. Não vou mentir, tudo dentro de mim gritava para sair correndo daquele lugar, mas minha consciência e minha profissão me prenderam ali. O que aconteceu nas horas seguintes foi tão absurdo, tão inacreditável, que até hoje eu hesito em contar, porque não foi apenas uma morte, foi uma mensagem, um aviso, e talvez um acerto de contas que vinha sendo cobrado há muito tempo. Tudo começou cerca de 40 minutos depois que ela foi internada. O ambiente estava calmo demais, o tipo de calmaria que precede uma tempestade. O monitor cardíaco dela marcava os batimentos normais, mas havia algo em sua respiração que parecia ritmada demais, quase como uma meditação forçada, como se ela estivesse tentando se manter em outro estado, longe dali. Eu continuei observando enquanto atualizava o prontuário eletrônico, mas confesso que não conseguia tirar os olhos dela por muito tempo. Era como se aquela garota estivesse vivendo em 2 mundos ao mesmo tempo. Quando voltei ao quarto para checar o acesso venoso, percebi que ela estava murmurando alguma coisa, baixo, quase inaudível. Me aproximei mais e ouvi: "Eles estão chegando. Eles sabem que estou aqui." Tentei perguntar quem eram eles, mas ela simplesmente fechou os olhos e sorriu. Um sorriso triste, resignado. E então, a primeira coisa estranha aconteceu. A luz da luminária acima da cama começou a piscar. Não uma piscada comum, como quando há um problema elétrico, mas um padrão intermitente e ritmado, como um código. Olhei para o teto, depois para o corredor. Nenhuma outra lâmpada estava piscando, apenas a do quarto dela.
Apertei o botão da manutenção, mas ninguém atendeu. Peguei uma lanterna reserva e decidi esperar. 5 minutos depois, enquanto tentava acalmá-la, a garota se sentou de repente, sem esforço algum, como se tivesse sido puxada por um impulso invisível. Seus olhos estavam abertos, mas algo ali estava diferente. Ela não piscava, e a voz que saiu da sua boca não parecia a dela. Era mais grave, mais vazia. Eu pedi justiça. Eles prometeram que viriam. Eu congelei. Tentei chamar ajuda pelo rádio, mas só ouvia chiado. Quando tentei sair do quarto, a porta, que nunca tranca por dentro, estava travada. Bati com força, chamei pelos seguranças, nada. E então veio o som. Primeiro como uma espécie de zumbido, crescendo lentamente, até se tornar uma frequência tão incômoda que meus dentes começaram a doer. A paciente começou a rir, baixo, sem emoção, apenas uma risada seca, como um reflexo automático. E naquele instante, a maca ao lado dela se moveu sozinha, 3 passos para trás, como se algo invisível tivesse naquele quarto com a gente. O monitor cardíaco começou a disparar. 130, 140, 160 BPM. Toquei no ombro dela, mas sua pele estava gelada como gelo. Ela me olhou de novo e disse: "Você vai ver." Nesse momento, a porta se abriu com um estrondo. Um enfermeiro entrou ofegante, dizendo que a energia da ala tinha acabado por alguns segundos e voltado, mas só no andar de cima. No nosso andar, tudo permanecia normal, menos naquele quarto. Eu pedi socorro, disse que ela estava instável. Ele se aproximou com o oxímetro, mas quando encostou no dedo dela, o aparelho travou. Repetimos o teste 3 vezes, sem sucesso. A garota então começou a chorar, mas as lágrimas eram vermelhas. Sim, parecia sangue, ou algo muito próximo disso. Eu fiquei paralisada. O enfermeiro recuou sem entender. Ela caiu deitada de novo. Os olhos viraram para o teto e ela começou a convulsionar. Ligamos imediatamente para a UTI, pedindo vaga e suporte, mas de novo o rádio não funcionava. Quando conseguimos contato por telefone fixo, a resposta foi ainda mais estranha. Não há nenhuma paciente com esse nome na psiquiatria. Eu repeti os dados do prontuário. A atendente do outro lado ficou em silêncio. Depois disse: "Essa paciente foi a óbito há 2 dias." Eu perdi o chão. Mostrei o papel da transferência. Mostrei a pulseira de identificação. Tava tudo ali. Nome, RG, número de prontuário, tudo. Mas segundo o sistema, ela não existia mais. Nesse exato momento, a paciente abriu os olhos com um olhar vazio e fixo no teto e sussurrou: "Você agora sabe." E entrou em parada cardiorrespiratória. Fizemos de tudo: massagem, adrenalina, ventilação, nada funcionava. Por 17 minutos lutamos para trazê-la de volta, e às 3h33 da manhã, exatamente o horário em que foi admitida, ela foi declarada morta. O mais assustador? O corpo esfriou em segundos. Em menos de 2 minutos, ela estava com rigidez cadavérica avançada. O lençol que a cobriu minutos depois ficou encharcado, não de sangue, nem de suor, mas de uma água escura com cheiro metálico. Nunca vimos nada igual. Quando fomos registrar tudo no sistema, uma nova surpresa. A aba dela no prontuário eletrônico simplesmente sumiu. O PDF do prontuário impresso estava salvo, mas no sistema online, nada. O hospital abriu sindicância, procuraram as câmeras. O vídeo da chegada dela estava corrompido. Só aparecia minha imagem entrando no quarto vazio, como se ela nunca tivesse existido. Mas ela existiu, eu sei, porque até hoje, quando fecho os olhos, ainda ouço aquela voz dizendo: "Eles prometeram que viriam." E vieram. Na manhã seguinte, voltei ao hospital com a respiração pesada e o olhar vigiando cada sombra dos corredores. Não dormi direito. O som daquela voz, aquela frase impossível ecoando pela garganta de um homem entubado, não me saiu da cabeça. Tentei racionalizar, me agarrar a qualquer explicação médica.
disfunção neurológica, delírio, um espasmo vocal. Mas no fundo, havia algo mais profundo e denso. Algo que me observava. Às 6h40 entrei no posto de enfermagem e antes mesmo de colocar o crachá, senti o clima estranho. As luzes estavam mais fracas, como se tivessem perdido parte da energia. E o cheiro, um cheiro de ferro úmido, como sangue velho, pairava no ar. Perguntei se houve algum problema na noite anterior, mas todos me olharam com aquela expressão que diz muito sem dizer nada. A luz oscilou a noite inteira, disse Janaína, a técnica. E teve gente escutando passos na ala fechada, mas não tinha ninguém de plantão lá. Franzi a testa, mas não comentei. Fui até o leito do paciente entubado. Ele estava sedado, estável, mas sua expressão era diferente. Os músculos da face, mesmo sob sedação profunda, estavam contraídos, como se sentisse medo, ou dor, ou os dois. O monitor cardíaco mostrava uma frequência elevada para alguém sedado. Algo nele parecia travar uma batalha invisível. Passei o dia ali, observando mais do que fazendo. Em certos momentos, eu tinha certeza de que a temperatura do ambiente caía subitamente. Os outros notaram também. Um ventilador chegou a congelar e estourar, espirrando faíscas na sala dos fundos. Chamaram o pessoal da manutenção, mas nada explicava o curto. Já era fim de tarde quando fui chamada pela recepção. Uma senhora estranha, de roupa preta e colar de contas escuras, pedia para falar comigo. Ela segurava uma sacola com terços e fitas vermelhas e os olhos dela... Os olhos eram tão fixos que doíam. Disse que precisava me entregar algo. Não disse seu nome. Entregou um pano com símbolos bordados e disse apenas: para proteger você. O que está com ele já te viu. Fiquei paralisada. Ela virou as costas e foi embora sem mais uma palavra. Guardei o pano no bolso do jaleco, entre o estetoscópio e um frasco de álcool. Senti que precisava mantê-lo perto. À noite, quando voltei ao quarto do paciente, o silêncio era pesado. Só o som ritmado dos aparelhos. Mas no fundo, um ruído, como uma respiração, muito baixa, muito funda. O paciente abriu os olhos, totalmente, sem piscar. As pupilas dilatadas, sem reação à luz. Eu vejo você, ele sussurrou. Eu dei um passo para trás. Olhei os aparelhos. Ele ainda estava sedado. Não havia medicação de reversão. Nada explicava aquilo. Chamei o médico, mas quando voltamos, os olhos estavam fechados novamente. Nenhuma alteração vital. Tudo parecia normal. Mas eu sabia o que tinha escutado. Na madrugada, decidi olhar as câmeras de segurança. Algo em mim queria entender. O segurança, relutante, permitiu. Recuamos as imagens da noite anterior. Por volta das 3h12 da manhã, no corredor da ala onde o paciente estava, vimos. A imagem travou por 2 segundos. Depois, uma figura apareceu. Um vulto, negro, alto, com a forma humana mais distorcida, como se a sombra estivesse viva. Passou lentamente, sem som, e desapareceu antes de alcançar o leito. Olhei para o segurança. Ele empalideceu. Isso não é falha de câmera, ele murmurou. Algo estava ali. Alguma presença. Voltei ao quarto. O pano da senhora ainda estava comigo. Segurei firme. Rezei como não fazia anos, o coração batendo rápido, os olhos percorrendo cada canto da parede. Então, algo caiu. Um frasco de soro sozinho. Nenhum vento, nenhuma vibração. E uma marca surgiu na parede atrás do leito. Como queimado. Um desenho estranho, um círculo imperfeito com traços que lembravam olhos. Comecei a sentir calor. Um calor que não vinha do corpo, mas do ambiente.
como se tudo ao redor estivesse sendo fervido lentamente. E o cheiro? Um cheiro de fumaça começava a surgir, como se o próprio ar tivesse sendo cozido por dentro. Voltei ao posto. Olhei para os outros enfermeiros. Ninguém dizia nada, mas todos estavam pálidos. Naquela noite, mais de uma pessoa sonhou com fogo, com gritos, com vozes que chamavam. Uma técnica de enfermagem, chorando, pediu demissão. Disse que algo estava encostando nela enquanto dormia. Ninguém zombou, ninguém duvidou. A atmosfera do hospital mudou. Havia uma presença constante, um arrepio que nunca cessava, um silêncio que parecia conter respirações ocultas. E o paciente, ele agora sorria, mesmo sedado. Um sorriso pequeno, mas presente, como se algo lá dentro estivesse satisfeito. Aquela noite estava mais silenciosa do que o normal, como se o próprio hospital soubesse que algo estava prestes a mudar. Os corredores pareciam conter a respiração, e os passos apressados dos profissionais ecoavam como sussurros num vazio estranho. Foi quando o elevador principal se abriu, e dele saiu um homem, de estatura média, vestindo roupa simples, mas com um semblante firme, decidido. Ele andava devagar, como quem conhece bem o caminho. Nenhum de nós o reconheceu de imediato, mas a enfermeira Ana congelou quando seus olhos encontraram os dele. Havia algo familiar naquele rosto, algo que ela não conseguia colocar em palavras. Ele não perguntou onde era o quarto da paciente, ele foi direto. Cada passo dele parecia mais pesado, como se arrastasse consigo um pedaço de um passado esquecido. Quando entrou no quarto, a paciente, já debilitada, abriu os olhos e sorriu. Um sorriso sereno, como se tivesse esperado por ele a vida inteira. Ele se aproximou, segurou sua mão com ternura e disse uma única frase: "Eu vim cumprir a promessa." Naquele instante, sentimos um arrepio coletivo, como se uma energia antiga tivesse sido ativada naquele ambiente. Ninguém ousou interromper, ninguém conseguia explicar. A enfermeira Ana, tentando entender, puxou o prontuário da paciente e ali, numa nota esquecida do histórico, encontrou o nome do homem. Era o pai dela, um homem que todos julgavam morto há mais de 20 anos. E mais do que isso, ele estava desaparecido desde o incêndio que destruiu parte de uma vila no interior, onde, segundo relatos antigos, uma série de crimes nunca solucionados haviam ocorrido. A revelação caiu como uma bomba. A história da paciente, que parecia apenas mais uma luta contra uma doença terminal, ganhava agora contornos de redenção, justiça e algo que ninguém ousava nomear. O homem olhou para todos nós e disse que não tinha muito tempo, que precisava contar a verdade antes que fosse tarde demais. E o que ele revelou nas horas seguintes mudaria para sempre o que pensávamos saber sobre aquele hospital, sobre aquela família e sobre o motivo real que levou a paciente até ali. A partir daquele momento, nada mais seria como antes. A confissão começou como um sussurro, mas logo tomou conta do quarto como um trovão preso por décadas. O homem, com os olhos marejados, apertava a mão da filha, e sua voz, embora fraca, cortava o silêncio como lâmina. Ele contou que naquela noite fatídica do incêndio, há mais de 20 anos, ele não fugiu por covardia. Ele fugiu porque foi ameaçado. Disse que descobriu algo que não devia, que dentro daquele hospital, entre corredores e quartos supostamente comuns, operavam o esquema sombrio envolvendo trocas de identidades, desaparecimentos forjados e até experimentos não autorizados em pacientes vulneráveis. Contou que sua esposa, mãe da paciente, havia sido uma das vítimas, que ela não morreu de forma natural, que ela foi silenciada quando tentou denunciar os abusos que testemunhou enquanto trabalhava como técnica de enfermagem no antigo setor psiquiátrico. A filha, agora paciente terminal, sabia de partes dessa história, mas nunca tivera provas. E naquele momento, as peças finalmente se encaixavam. Ele revelou nomes, cargos, datas. Falou de documentos escondidos,
de uma caixa enterrada sobre as fundações do antigo almoxarifado Lentes da Reforma. Disse que tentou reunir provas, mas que foi perseguido, que viu colegas sumirem da noite para o dia, que um dos médicos ainda atuava ali, intocável, protegido por uma rede de silêncio e medo. E então, num rompante de emoção, a paciente se sentou na cama como se uma força invisível a impulsionasse. Seus olhos queimavam com uma lucidez rara em seus últimos dias. Ela puxou a respiração, olhou para ele e disse que também precisava contar algo. Que naquela semana, antes de piorar, ela teve visões, sonhos vívidos com a mãe, com rostos conhecidos e vozes sussurrando segredos em seu ouvido. Disse que sentia que sua missão não era apenas partir, mas deixar algo registrado, que seu corpo doía, mas sua alma estava em alerta. Disse que uma enfermeira havia deixado um bilhete anônimo embaixo de sua bandeja de almoço, com coordenadas e uma frase: "O passado quer justiça." Quando o pai ouviu isso, suas mãos tremeram. Ele disse que era o mesmo código que usava com a esposa, um sinal de que alguém do passado ainda estava tentando ajudá-los. Do lado de fora do quarto, a movimentação era intensa. 2 seguranças começaram a rondar o andar, como se tivessem recebido uma ordem silenciosa. Ana, a enfermeira, percebeu. Foi até o banheiro e trancou-se com o celular, ligando discretamente para um antigo colega jornalista que já havia investigado o hospital anos antes. Disse que algo muito maior estava prestes a explodir. Enquanto isso, a paciente começou a ter falta de ar. O monitor disparou alarmes, médicos correram, mas ela olhava firme para o pai. E então, num esforço quase sobre-humano, sussurrou as últimas palavras: "Você precisa contar tudo. Lá embaixo." A palavra "lá embaixo" ecoou entre nós como um enigma, mas o pai entendeu. E antes que pudesse dizer mais, ela partiu, silenciosamente, sem dor, como se tivesse cumprido o propósito. O quarto mergulhou num silêncio absoluto. O pai, ajoelhado, chorava como uma criança. Mas ali, entre dor e revelação, nascia o início da justiça. A enfermeira Ana voltou, trêmula, e disse que o colega jornalista estava a caminho, mas precisávamos agir antes que alguém interferisse. Era o ponto sem retorno. Ou mergulhávamos no desconhecido, ou seríamos engolidos por ele. E naquele instante, todos ali, enfermeiros, técnicos, até um médico que escutava pela porta, decidiram que era hora. Hora de desenterrar a verdade que ali fica embaixo de tantos. A verdade veio à tona como uma lâmina afiada, cortando o silêncio do hospital. Depois daquela noite intensa, o que parecia impossível de acreditar se confirmou. A mulher misteriosa que entrou no plantão não era apenas uma visitante qualquer. Era a irmã desaparecida da paciente, dada como morta há mais de 15 anos. Os documentos batiam, a biometria foi confirmada e, o mais chocante, ela havia mudado de identidade para escapar de um passado de violência e abandono familiar. Tudo isso só foi descoberto porque a paciente, em seu último suspiro, disse o nome dela, um nome que ninguém conhecia, mas que ficou gravado na mente da enfermeira plantonista. Movida por um impulso quase sobrenatural, ela resolveu investigar. Ligou os pontos, buscou registros antigos, vasculhou arquivos esquecidos, e quando finalmente a verdade emergiu, tudo fez sentido. A presença da mulher naquela noite não foi coincidência, foi chamada, como se algo muito maior tivesse guiado seus passos até ali. A paciente morreu em paz, mas deixou uma mensagem profunda sobre perdão, reconciliação e o mistério da alma humana. A equipe médica ficou em choque. A história correu discretamente pelos corredores, entre olhares de respeito e sussurros de incredulidade. Algumas coisas simplesmente não podem ser explicadas, apenas sentidas e compreendidas com o coração. Quantos encontros perdidos ainda aguardam um reencontro silencioso? Quantas verdades ocultas, seladas pelo tempo e pela dor, esperam o momento exato para emergirem sob a forma de uma revelação?
No silêncio de um quarto de hospital, entre bips e respirações entrecortadas, aprendemos que a vida nunca se limita ao visível. O invisível rege, o invisível toca, o invisível cura ou adoece, dependendo da escuta que damos à nossa alma. O que presenciamos naquela noite não foi apenas um drama familiar desvendado, mas uma lembrança de que há algo maior em movimento. Chame de destino, de espiritualidade, de campo quântico, de intuição ou de amor, mas não ignore o chamado. Quantas vezes sua intuição já sussurrou um nome, uma dúvida, um caminho, e você silenciou por medo, por rotina, por descrença? Talvez os hospitais saibam mais sobre a vida do que as próprias igrejas, porque ali, entre a iminência da morte e o fio tênue da sobrevivência, as almas se abrem, máscaras caem, o tempo colapsa e os reencontros acontecem, mesmo que apenas por um instante. A história dessa paciente, de sua irmã renascida, da enfermeira sensitiva, nos lembra de algo essencial. Tudo está conectado, nada é por acaso, e até mesmo no último suspiro pode haver redenção, reencontro, sentido. Se você está ouvindo isso agora, talvez também seja um chamado. Talvez exista alguém que você precisa perdoar, ou encontrar, ou simplesmente lembrar. Não espere a última noite, porque às vezes o milagre está apenas esperando que você diga sim. Se essa história tocou você de alguma forma, quero saber. Já viveu algo que desafia a lógica e mexe com a alma? Compartilhe seu relato nos comentários, porque sua experiência pode ser a luz que alguém precisa para seguir em frente. Aqui, no Relatos da Enfermaria, cada história importa e cada voz tem seu espaço. Não se esqueça de se inscrever no canal para receber mais relatos reais que misturam mistério, emoção e espiritualidade. Ative o sininho para não perder nenhuma história que pode transformar a sua visão do mundo. Obrigada por estar aqui, ouvindo e acreditando no invisível junto comigo. Até o próximo relato!